Fala pessoal, boa noite a todos. Meu nome é Anderson, tá? Hoje com muita alegria que eu estou iniciando o canal A Boa do Dia, tá? Um canal direcionado para um público-alvo que eu acredito que deve ter uma quantidade boa de pessoas que vão se enquadrar nisso que eu vou falar, que são pessoas que infelizmente com a correria do dia a dia, família, emprego, várias atividades pessoais, acabam não conseguindo acompanhar, né, os jogos que vão ocorrendo durante o dia. E como a grande maioria dos bons tipsters que tem no mercado orientam de acompanhar e pegar entradas ao vivo, né? Só que, pensando nisso, né, eu resolvi criar esse canal, né? Já estou nesse meio de apostas esportivas aí há mais de 2, quase 3 anos, né? Venho acompanhando bons tipsters que eu vou até comentar para vocês aqui no decorrer do vídeo. Só que eu via uma necessidade de ter algumas sugestões de entradas diárias para pessoas que gostam de participar de apostas esportivas, só que não tem tempo de ficar ali no celular, no computador, olhando ali 24 horas para pegar as entradas ao vivo, né? Como quem já é da área sabe, né, e quem não é, eu vou explicar. Entradas ao vivo são as entradas mais indicadas, porque são entradas que a gente verifica oportunidades em tempo real, que acontece, às vezes um time favorito que pode começar perdendo, e aí aparece uma odd boa. Por exemplo, vou dar um exemplo clássico agora, que é o jogo do Real Madrid. Vai fazer 15 minutos. Em 4 minutos o Real Madrid tomou um gol do Clube América. E a chance do Real Madrid virar com a escalação que está é gigantesca. Então, uma oportunidade que apareceu aqui, ó, por exemplo, agora está pagando na vitória do Real Madrid 1,80. Então, quase duas vezes o valor que você iniciar. Então, para quem estaria acompanhando aqui agora, seria uma oportunidade que eu, particularmente, inclusive já até fiz, né? Deixei aqui uma entradinha. Ainda na hora que eu coloquei, peguei uma odd de 1,66. Tá valendo até mais a pena agora, mas coloquei sim uma fezinha aqui, porque eu acredito muito na virada pela escalação do Real Madrid, jogando em casa ainda, né? Só que assim, como a gente não consegue acompanhar ao vivo, então qual que seria a minha ideia? Criar um canal direcionado para isso. Então, foi um nome muito simples, né? A Boa do Dia, né? E com isso eu vou olhar não somente o mercado de futebol. Então eu vou olhar esportes em geral. Pode ser vôlei, pode ser basquete, pode ser tênis, futebol, claro, né? Mas assim, sempre vou estar atentos em oportunidades que podem aparecer, até em mercados de jogos, jogos online, né? Que nós dizemos que assim é CSGO, LoL, então oportunidades que às vezes eu pegar, que eu mesmo já verificar, ou então se tipsters de confiança que eu verificar que podem ter mandado e eu analisar e ver que é uma possível possibilidade real mesmo, eu também posso mandar para vocês. Tá? Como que eu faço isso? Vamos lá. Primeiramente, o que que eu uso? Tá? Para quem não é do mercado já entender. Eu uso duas casas de apostas, basicamente. Uma é a Bet365, como vocês estão verificando aqui, tá? E a outra é a Betano, tá? São casas boas de se trabalhar, eu prefiro muito mais a Bet365. Porém, a Betano tem algumas particularidades que às vezes é interessante utilizar, tá? Mas eu mesmo direciono muito mais a uma casa de aposta, tá? Que no caso é a Bet. Com isso, eu acompanho diariamente pelo 365 Score, tá? Acho um ótimo site ou aplicativo também tem para o celular, para quem gosta de fazer análise diárias ou durante a semana. Vou verificando probabilidades que podem bater, tá? Como a maioria vai saber, é óbvio que a aposta esportiva não é uma ciência exata, né? Então a gente analisa uma chance de minimizar o erro, né? Aquilo que é mais propício a bater. Vai ter oportunidades que não vão bater, claro que vão ter, tá? Se fosse fácil ganhar dinheiro, acho que ninguém mais estava trabalhando. Mas a gente vai fazer exatamente isso. Eu vou montar diariamente uma lista com algumas oportunidades que eu achar. E dessa lista, o que eu vou orientar vocês é exatamente você montar duplas ou triplas com essas sugestões que eu dei. E com isso sua chance vai aumentar muito mais de você conseguir fazer um dinheiro diário. Tá? O que eu gostaria de atingir para todos é tentar fazer uma meta, ver se a gente consegue aí de pelo menos 500 a 1.000 reais por semana a gente montar de lucro para cada um, tá? Como isso? Fazendo as gestões igual eu tô falando, tá? Então vou fazer, separar às vezes em dupla, tripla, vou falar, ó, dessa combinação de jogos eu acredito que essa e essa seria mais interessante para arriscar colocar um valor, e aí diariamente cada um analisa a sua situação financeira, o que pode arriscar, às vezes perder uma semana ou não, e aí coloca o valor que sentir que dá para colocar, tá? A casa de aposta ela aceita aqui de R$ 1 até o limite aí que o site na hora autorizar ou não. Algumas ele autoriza
pode ser 2.000, 5.000, algumas ele vai limitar, mas a gente está falando de, vamos falar assim, no cenário econômico atual, eu acho que mais de 90% das pessoas a gente está falando de valor menores, tá? Mas que você coloque uma odd aí que pelo menos dobre o valor, ou triplique o valor do que você entrar de aposta, eu já acredito que é excelente, tá? Porque nenhum investimento aí você vai conseguir fazer isso. Tá? Então vamos lá, eu vou passar algumas sugestões para vocês de como funciona. Então vamos lá. Primeiramente, vamos apresentar, né, tudo que eu comentar aqui para vocês, depois eu vou colocar na descrição do vídeo para ficar melhor para vocês. Tá? Primeiramente, bem-vindo a Bet365, tá? Esse aqui é o site que eu utilizo oficial. Eu vou mostrar algumas particularidades que às vezes eu entro para vocês entenderem, porque tem algumas formas técnicas que muita gente às vezes só sabe apostar em vitória, derrota ou empate, e tem diversas possibilidades dentro de cada jogo que você pode verificar, tá? Então vamos lá, vamos pegar um jogo aleatório, inclusive do que eu já separei aqui pra gente, de uma partida, por exemplo aqui, ó, The Strongest e Aussie. Desculpa se a pronúncia não é essa, não sou muito bom para falar alguns nomes fora aqui do país. Vamos lá, existe uma opção aqui dentro que se chama odds asiáticas, tá? O que seria isso? É uma forma de você tentar achar algumas alternativas para aumentar sua chance de acerto. Por exemplo, nessa partida, particularmente amanhã, às 9h15, né, quase hoje, né, já está virando o dia, na minha análise, a chance do The Strongest ganhar é muito grande. Tá? Tá pagando bem? Tá, 1,75. Mas a gente tem que pensar em algumas alternativas que a gente pode talvez melhorar isso. Ainda mais que a gente vai fazer uma combinação de jogos, de 2 ou 3 jogos. Então não precisa ser olho grande e querer já colocar tudo arriscando ao máximo. Então, nessas odds asiáticas, se você entrar, você desce, tem aqui a opção que ele te dá uma odd asiática padrão, tá? Menos 0,5 mais 0,5. O que seria isso? Menos 0,5 é como se o time estivesse começando perdendo de menos meio gol. Então, automaticamente, ele está dizendo que The Strongest, para você ter green aqui, ele teria que ganhar de pelo menos um gol. Então, basicamente, a vitória do The Strongest. Né? Só que se você entrar aqui em vitória, tá pagando 1,75. Se você pegasse aqui em odds asiáticas, tá pagando 1,80. E a informação é a mesma, muda a nomenclatura só. Mas aqui tá pagando um pouquinho mais, então valeria a pena entrar aqui, por exemplo. Porém, mais 0,5 também, vou explicar para vocês o que é. Mais 0,5 é como se o time estivesse começando ganhando de mais meio gol. Então, basicamente, o que seria isso? Que o empate já está a favor dele. Então, se por acaso qualquer empate aqui acontecer, é green para esse time. Tá? Só que se você descer aqui em handicaps asiáticos mais opções, expandir, ele vai te dar uma lista. E aqui você pode trabalhar daquilo que você achar que é mais interessante. Então, por exemplo, The Strongest eu acho que é favorito, mas se eu descer aqui e pegar um mais 0,5 do The Strongest, está pagando 1,250. Pode parecer pouco, mas às vezes você combinando isso com 2, 3 jogos, você já pega uma odd boa. E aqui eu estou dizendo o quê? The Strongest pode empatar que dá green. Então, automaticamente, para um time que eu já acho que é favorito, eu colocar aqui um empate, óbvio que se eu fizesse uma aposta avulsa para pagar 1,25, não orientaria ninguém. Para você colocar aí R$100 para você ganhar, por exemplo, dar um lucro de R$20, por exemplo, 25 basicamente, é muito pequeno. Então você arriscaria um valor muito grande para ter um retorno muito pequeno. Não indicaria de cara. Né? Ou melhor, nem indicaria. Mas para colocar numa combinação é o que vale a pena. Tá? Quando você vai montar uma múltipla, né, que a gente está falando aí acima de 2, 3 jogos, você tem que tentar fazer uma combinação de menos riscos. Então você tem que fazer exatamente isso, expandir e verificar. Aí eu vou explicar para vocês outros handicaps para vocês entenderem. Por exemplo, 0-0. 0-0 que significa? Aqui basicamente ele está falando que se por acaso der empate, ele te devolve a sua aposta. Você nem ganha nem perde. Se o The Strongest ganhar, automaticamente é green. Se o The Strongest perder, é red. Mas pelo menos o 0, ele te dá a opção já de você falar assim, ó, eu acho que ele vai ganhar, mas se empatar, eu não quero perder. Então ele paga um pouco mais do que o empate, né? Está quase pagando 1,4, mas ele te devolve o valor caso dê empate, pelo menos o 0-0. Tá? 0-0 mais 0,5, aqui você basicamente, se der um empate, você tem meio green e meio devolução. Então, são umas opções que você tem aqui. Depois eu vou fazer um vídeo um dia explicando só handicap para não ficar muito extenso, mas basicamente só para vocês entenderem que a gente vai trabalhar dentro dessa opção, principalmente, de handicap, ou então na opção de criar aba, né, criar apostas, onde aqui a gente expande e faz uma combinação de jogos.
tá? E aí vamos lá. Vou comentar também, claro, né, para falar para vocês aonde que eu normalmente aprendi e sigo diariamente, né? Aqui no meu Telegram, por exemplo, vocês vão verificar que tem uma lista de basquete, um grupo VIP que eu já tenho há um bom tempo que eu gosto bastante, que é o do ArtBet. Manda sugestões de diversas ligas pelo mundo, muito boas, tá? Isso aqui eu oriento bastante, inclusive peguei quase agora, 11h36, a gente pegou uma tip dele aqui que deu green pra gente, tá? O Bruxo, tá? O Bruxo é excelente, ele manda várias chips aí durante o dia, ao vivo, só que ele monta também umas chips bem interessantes, que vão assim durante às vezes a semana, jogos que ele já pega antecipado, que já abriu o mercado, faz umas combinações muito boas. Só para vocês terem ideia, vou mostrar até ao vivo, porque coisas boas a gente tem que realmente divulgar, né? Hoje mesmo nós pegamos aqui um jogo que agora no finalzinho do primeiro tempo estendeu, tá? Não se atente pelo valor, tá? Inclusive ele mandou quase agora aqui um áudio, tava até um pouco irritado, porque o pessoal se apega muito ao valor dele. O valor dele é a banca dele, então não se apegue nunca ao valor do que o Tip manda, porque o valor, assim, a banca deles são surreais já, porque eles já trabalham com isso há um bom tempo, já fizeram uma grana muito grande, então não dá pra gente se basear. Mas ele sempre orienta a colocar uma unidade, tá? Se você entra aqui, você sobe, você vai perceber que ele manda aqui falando, ó, uma unidade. Então, quando ele mandar, não se apega ao valor dos outros, coloca aquilo que respeitar o seu. Então, vamos dar um exemplo, você tem uma banca de R$ 100, você vai colocar uma unidade que seria, normalmente eles pedem para você dividir por 100, então seria 1% disso, então seria R$ 1 para você colocar, tá? Eu oriento para você fazer uma banca assim agressiva e vale a pena você dividir ela em 20 ou em 40 para você ter um valor legal de entrada e sentir uma diferença boa, porque senão você fica no começo não sentindo nada, tá? Mas assim, é um tipster que vale muito a pena vocês seguirem, tá? Ele manda as tipsters dele de forma gratuita, basicamente geral, tá? No tip chat que ele manda algumas tips dele que você pode desbloquear, mas assim, é minoria. A maioria que você entrar aqui no canal dele, se inscrever, vão ter várias entradas aí para vocês gratuitas e indico bastante, tá? Ele tem uma também só da parte de futsal, de FIFA que ele manda, muito bom, tá? Aqui é onde eu comecei tudo, com o Rubão, tá? O Rubão, ele é RB Tips, que nós chamamos, é um tipster muito bom, tá? Eu fiz uma mentoria através dele. Oriento bastante vocês depois conhecerem o canal dele. Entrem lá na RB Tips, dê uma olhadinha no Instagram, no canal dele também, que ele tem um canal free. E olhem porque assim, ele é bem transparente tudo que ele faz. Aqui, por mais que você entrar no free ou no VIP, são assim, tipster que eu aconselho demais. Basquete, Bruxo e o Rubão, tá? Não tem nem dúvidas para vocês, vale muito a pena. Esse aqui de aposta milionária que eu tenho é de um amigo que fez também a mentoria junto comigo com o Rubão. Hoje em dia ele já tem um canal dele, free, um pago, tá? E também manda muitas dicas que aí ajudam bastante, tá? Hoje ele pegou algumas aqui, então assim, eu sempre oriento você ter no máximo aí uns 3, para você não ficar também perdido e sair pegando de todos os lados. Isso eu não indico não, tá? Mas se você seguir aqui, ó, pelo menos Bruxo e o Rubão, cara, é excelente, não tem nem dúvidas. Quem gosta de basquete, depois pesquisa um pouquinho mais. Então eu acho que vocês vão gostar bastante, né? Até voltei aqui na bet e já vi que o Real Madrid já empatou, galera. Pode ver que já caiu para 1.4, então já tá uma odd que já tá valendo a pena para quem entrou no início lá que eu tinha falado, né? Então assim, tipos de aqui são esses que eu acho que vale a pena muito seguir, tá? Eu vou deixar depois aqui na descrição do vídeo o link para vocês conhecerem eles. Indico demais, depois pesquisem o Rubão, verifiquem se vale a pena vocês fazerem uma mentoria. Quem nunca conheceu de aposta esportiva, para entender um pouquinho, ele faz, acho que ele durante uma semana, ele agenda, você vai ter as aulas e tudo mais, vale muito a pena, tá? E aí vamos agora para o que interessa, que são as análises que eu acabei de fazer, referente aos jogos que começaram agora, que no caso foi do Real Madrid, que foi o primeiro que eu peguei. Até desculpa que acho que ninguém vai entrar nesse porque eu tô pegando ao vivo, mas coloquei na minha listinha para iniciar com ele. Se por acaso ele não ganhar e der red, eu vou refazer os jogos da mesma forma. Mas se der green, pelo menos já foi uma odd a mais que eu peguei aqui, né? O que eu fiz de análise aqui, galera? Vamos lá. Vamos entrar aqui na pendente. Eu fiz uma listinha aqui para vocês hoje de 11 jogos que vão acontecer aí no data do dia 27, que já acabou de iniciar, meia-noite 6, né? Então já bom dia para quem está vendo o vídeo aqui pelo horário. Então vamos lá. Começou pelo Real Madrid,
que eu já falei, então não vou repetir. Primeiro jogo que eu verifiquei, jogo do São Paulo e América, pela Copa do Brasil. Vamos lá, esse jogo, acredito eu que São Paulo venha muito forte, a América vem agora de uma sequência recente não tão boa, então assim, jogando na casa do São Paulo, quem até viu os últimos jogos do São Paulo e Palmeiras, viu que o São Paulo dentro de casa tá ficando forte mesmo. O Rogério tá rodando o time de uma forma que ele vai priorizar, ele sabe agora que esses torneios são muito importantes financeiramente para o clube e tudo mais. Eu acredito muito forte na questão da classificação do São Paulo, mas pensando no jogo de amanhã especificamente, que nesse ano aqui eu não entrei na opção de classificação, eu fiz uma aposta criada, tá, para tentar diminuir a questão do erro. Então o que eu fiz? Entrei lá no jogo do São Paulo, vamos vir pela outra aba aqui que eu já mostro para vocês por aqui. Ó. Entrei no jogo do São Paulo, beleza? Fui lá em criar aposta. Aí na opção que eu fiz foi o quê? Eu coloquei um resultado de dupla chance, então São Paulo ou empate. Acho muito difícil pelo menos o São Paulo não sair com empate. Apesar que o empate também seria um resultado ruim para o São Paulo, então ele vai fazer de tudo para fazer um bom resultado amanhã. Porque jogando fora de casa, o São Paulo às vezes acaba dormindo um pouco no jogo. Aí entrei na opção de escanteios, então eu fui aqui na opção de escanteios só para vocês entenderem. Vamos lá, né? Opção de escanteios. E coloquei aqui a informação de mais 2 escanteios no primeiro tempo para ambos os times. Por que isso? Acredito no primeiro tempo bem movimentado, né? Os times, por mais que queiram que se estudar, acredito que no primeiro tempo o São Paulo já vai tentar ir para cima para fazer o resultado. Então acho que esse canto vai sair, independente do time que sair. A América pode ter no contra-ataque, né? Que eu acho que o América vai jogar bem fechado. E saindo aqui 3 escanteios no primeiro tempo, a gente já tem esse green aqui dessa opção. Então eu vim aqui para vocês verem escanteios. Tem aqui, ó, para ambos os times, ou você escolhe algum time específico, só que eu deixei aqui e mudei só a opção para primeiro tempo. Entrei na opção de mais 2. Tá? E aí fui também no segundo tempo e coloquei que acho que vai sair mais de 1 escanteio no segundo tempo para ambos os times. E aí fui numa última opção, que seria para São Paulo ganhar um dos tempos. Então eu acredito que ou São Paulo sai ganhando no primeiro tempo, e por mais que tome um empate, mas pelo menos ganhou um dos tempos, ou se acabar empatado no primeiro tempo, eu acredito numa vitória do São Paulo no segundo tempo. Tá? Então nessa opção deu uma odd de 1,66. É uma boa odd para você entrar até de forma separada, então só nesse jogo você entra numa odd de 1,66, acho uma boa opção. Tá? Isso a gente está falando aí que se você entrar com R$100, você está tirando R$66 de lucro. Para mim é um bom lucro em cima de um jogo só, que nas opções que eu coloquei eu acho que não são opções difíceis de bater. Tá? Então esse foi o primeiro jogo. O segundo que eu escolhi foi o The Strongest, Bolívia, naquela opção que eu falei para vocês de mais 0,5 no handicap. Então eu entrei lá no jogo do Strongest, dá para mostrar para vocês aqui, ó, você pode vir na opção de busca, escrever um pouquinho o nome de time, ele já traz para você. Fui lá em odds asiáticas, handicap asiático mais opções, e fui lá naquele mais meio, 1,250, tá? Então coloquei ele também na lista, acho que amanhã o Don Strongest pelo menos empata ou vence, até acho que ele vai vencer, depois vocês confiram. Aí fui para uma terceira opção, jogo do Flamengo. Eu fiz igual aquele que fiz do São Paulo, eu coloquei que o Flamengo vai pegar um time chato, para mim é um time que cresceu demais com a entrada do Felipão. É um time que para mim pode surpreender o Flamengo sim, tá? Não acho impossível isso. Só que eu coloquei que o Flamengo, eu acredito que ele ganhe uma das partes. Então eu acredito que no primeiro ou no segundo tempo o Flamengo pelo menos ganha. Só que é um jogo que eu não botaria todas as minhas fichas e o Flamengo ganha não. Tá? Atlético até surpreendeu o Flamengo recentemente, né, se não me falha a memória. Quando a gente tem dúvida de alguma coisa, a gente pode vir aqui, tá, galera? Vem aqui no 365 Score. Se você entrar aqui, ó, no jogo do Flamengo, clicar no Flamengo, você consegue ir lá e ver os últimos resultados dele, para você saber. Ou até vir numa opção de você verificar estatísticas, saber confronto direto entre eles, assim por diante. Tá? Então se você ir lá e puxar, verificar no mata-mata como que tá essa Copa específica ou entre eles, mas você pode entrar no Flamengo especificamente, tentar olhar em resultados deles nos últimos jogos, para você verificar como que ficou essa opção do último jogo que o Flamengo teve com o Atlético, ou dos últimos 5 jogos. Então aqui você consegue ver tudo, para ele te dar uma opção um pouco mais detalhada, né, do que você acha desse jogo especificamente. Por ser mata-mata, o Felipão não é burro, tá? Acredito que ele vai vir com um time bem compactado. O Atlético consegue fazer uns contra-ataques muito interessantes. Flamengo ele é muito bom ofensivamente, mas defensivamente para mim deixa muito a desejar.
Mas eu acho que o Flamengo venha bem forte, tem uma chance grande de pelo menos fazer um resultado, nem se for magro, aqui no seu mando de campo. E aí tudo vai decidir lá na casa do Atlético. E para mim é um jogo que fica bem aberto, eu não sei. Eu não apostaria em ninguém aqui que vai classificar. Vai ser um belo de um jogo, vamos ter que acompanhar essa primeira partida para daí a gente ter uma ideia de como que vai ficar a classificação para o segundo jogo, tá bom? Mas assim, acredito aqui numa opção de Flamengo ganha uma das partes com uma odd de 1,30. Acho uma boa para entrar nessa múltipla aqui geral. Outra opção, Corinthians Atlético Goianiense. Entrei com uma opção que eu acho o jogo mais desequilibrado dessa questão da Copa do Brasil. Então eu entrei em que opção? Para Corinthians se classificar, tá? Como que você olha isso? Você entra aqui na opção dos jogos, pega lá o jogo do Corinthians, entra aqui em especiais e aqui tem a opção para você, deixa eu ver se é especiais aqui mesmo, para não falar besteira para vocês. Não, aqui mesmo em popular aqui, ó. A tela principal você desce, tem aqui, ó, para se classificar. Atlético Goianiense 2,75, tá pagando muito bem, mas a probabilidade aqui eu acho muito pequena, muito pequena. Ainda mais Corinthians decide em casa, torcida forte. O técnico agora encaixou as peças, os jogadores novos aí no time, que deram uma outra cara pro time. Então eu entrei na opção de classificação do Corinthians, tá? Até para quem não conhece sabe que eu sou palmeirense, mas nessa hora a gente tem que deixar clube de lado e ir para razão, tá bom? Então essa foi a outra opção que eu achei. Vale a pena entrar aqui. Nome de time diferente, não estranhe, tá, galera? Eu olho aqui todo dia jogos de diversos países que eu já acompanho. Então é China, Malásia, Singapura, onde for eu vou olhando jogos que eu já acompanho e falo opções que eu vejo que existe uma discrepância entre os times que vale a pena. Então aqui entra numa opção da China, tá? Quem não sabe é só procurar pelo nome aqui do time. Coloquei pela Vitória, tá pagando 6,6, está pagando muito bem, tá? E pelo histórico que eu vejo dos dois times vale muito a pena. Outro time aqui da China também dá uma discrepância muito grande. Deixa só para não falar besteira para vocês, verificar se esse time aqui ele é da China ou se ele é da Coreia, senão eu tô falando besteira para vocês. Já vou só confirmar. Pode procurar nas duas opções, tá? Coreia ou China. Isso aqui eu acho que é Coreia. E aqui sim a gente está falando da China. Aqui que opção que eu coloquei? Que esse time aqui, ele tá, só para vocês entenderem, no campeonato ele tá muito mal, ele tá com 1 ponto. Tá? É a segunda divisão chinesa. Porém o adversário dele, por mais que tenha uma chance real mesmo de ganhar, pode ser que até venha golear, pode ser. Mas eu entrei numa opção do handicap asiático, positivo aqui, de mais 1,5, 2. O que seria isso? Ele pode perder de até 1 gol de diferença, tá? Se ele perder de 2 gols de diferença, ainda eu pego meio green e meia devolução, tá? Então aqui nessa opção, para pagar 1,95, eu quis sim arriscar, para verificar se, porque os dois times não têm um poder de ataque bom, tá? Então devido a isso, pode ser um jogo de uma quantidade baixa de gols. E se sair só 1 gol de diferença, tá ótimo. Tá? Esse jogo aqui é da Malásia, entrei na opção de handicap 0,0, daquela mesma forma que eu já ensinei vocês. Então basicamente é o que? Acabou empatado, ele devolve. Se o Selangor ganhar, automaticamente dá green. Nessa opção com uma odd de 1,80, tá excelente. Tá? Aqui são todas as opções que vocês verificarem aqui acima de 1,66, são opções que eu já entraria com uma unidade avulsa, tá? Pelo menos para você já, num jogo só, você aqui já tira quase uma odd 2. Outra odd 2 aqui, ó, é excelente, tá? Aqui é uma outra opção da Malásia, um time muito bem classificado, acho que é o líder do campeonato, se eu não estiver enganado. Entrei com uma opção aqui negativa nele, então ele começa perdendo de 1-0. Então basicamente se ele ganhar de 1 gol de diferença, devolve a bet, ou se ele ganhar de 2 gols de diferença, dá green, tá? Nessa opção eu quis colocar num handicap desse para valorizar bastante a odd. É óbvio que eu falei para vocês, sempre no início fazendo uma múltipla, vale a pena você diminuir o risco. Então quem quiser mudar o handicap desses dois que eu coloquei, colocar aqui um Selangor, por exemplo, handicap mais 0,5, por exemplo, e aqui colocar um handicap, por exemplo, 0,0 ou até o mais 0,5, vai diminuir aqui bastante, mas ficando uma odd acima de 1,2, 1,3, para uma múltipla vale a pena também, tá? Mas eu coloquei nessas opções que eu estou acreditando e vou deixar para ver se no final, a hora que eu separar, se eu mudo alguma coisa. Mas acho que todos aqui você pode separar e depois eu falo a opção que eu acho que valeria a pena separar, tá? Jogo do Egito, Pirâmides, tá? Joga dentro de casa, bastante favorito, pagando uma odd de 1,53, uma boa opção. E Belgrano, aqui é a segunda divisão argentina, jogando dentro de casa ele é bem favorito,
tá? Tá pagando... não entrei nem com a Vitória, que tava pagando acho que 1,75, se não me falha a memória. Era uma boa opção. Mas aqui, recentemente eu tomei um head na segunda divisão argentina, numa múltipla, que era o último jogo, então me deixou um pouco traumatizado. Então, por precaução, entrei no handicap 0-0, tá? Que é aquela mesma regra. Se der empate, devolve. Se ganhar, dá green, tá? Isso de devolução, quando você está falando numa múltipla, quando ele devolver, ele desconsidera essa odd que você colocou dessa opção, tá? E automaticamente conta os demais. Então, se estava dando um lucro de X, um exemplo aqui, tá? Nessa combinação de 11 jogos, eu basicamente aqui, entrei com 30, tá dando um lucro aqui de 4.562. Um lucro altíssimo, tá, gente? Porque a gente está falando de uma odd aqui que tinha dado, acho que uma odd de 111, se não estiver enganado. Essas odds para a pessoa que consegue bater é porque ela fez uma análise extremamente espetacular, tá? E também não teve o azar, uma infelicidade, vamos dizer assim, de ter alguma zebra, tá? Porque é o que pode acontecer com frequência. Mas basicamente aqui foi essa a combinação de 11 jogos. Então se der um lucro aqui, tá excelente. No decorrer do dia ainda consigo acompanhar para verificar se vale a pena dar um cash out, tá? Cash out basicamente é você encerrar a aposta antecipado. Então se você verificar que no meio do processo já está dando um lucro muito bom e vale a pena sair, você sai, tá? Isso de sair antecipado é uma questão que eu oriento bastante vocês, porque existem casas de apostas que eu já até participei e participo, por exemplo, vou dar um exemplo clássico, Bolas da Rede. Você entrando no Bolas da Rede, é um mercado lá que você faz um bilhete onde você não pode mexer no bilhete. Então, ou você tem que acertar o bilhete que você fez inteiro, ou se você tiver acertando 10 jogos e um estiver dando errado, você não consegue sacar mesmo assim, e se der errado o último você vai perder e não vai ganhar nada, tá? Então são casos de apostas que assim eu não oriento por causa disso. Eu acho que você fica muito amarrado. Por mais que aqui a gente não tenha tempo de ficar acompanhando os jogos em tempo real, você consegue durante o dia pelo menos olhar como está seu bilhete. Então se você vê que está um bilhete bom e você não quiser guardar até o final, você tira já um lucro. Vou te dar um exemplo clássico aqui. Imagina que eu estou vendo jogos aqui que vão começar desde agora de manhãzinha e vão até o final da tarde, até o final da noite. Já tem jogos aqui que vai ser 9h35. Vamos dizer que antes desse jogo das 9h35 já está me pagando aqui, por exemplo, 3.500. Para que eu vou esperar o último jogo se está me pagando 3.500? Então eu vou lá e tiro, tá bom? Aí basicamente desse bilhete de 11, eu orientaria vocês a separar, tá? Por mais que sejam jogos assim que... uma coisa que eu também acabei não falando, é o jogo do São Paulo, só lembrando que ele é na quinta-feira, depois da manhã. Eu já quis colocar pela questão da odd, porque acredito que de hoje para amanhã, essa odd todas vão sofrer alterações e pode diminuir. Então eu acrescentei um jogo de quarta, então até quarta-feira eu tenho como ficar olhando aqui esse bilhete, tá? Mas para vocês separarem, eu acho que vale muito a pena você entrar com o jogo do São Paulo, por exemplo. The Strongers, que eu acho que tá valendo muito a pena colocar. Corinthians para se classificar, tá? Que é um bilhete aqui também de quarta-feira. Então assim, aqui já seria um trio. Acho que esse já seria um trio que se você colocasse já valeria muito a pena. Só pra gente fazer uma simulação juntos, tá? Apesar que eu vou deixar depois vocês fazem para vocês avaliarem o vídeo também não ficar muito longo. Mas montem, por exemplo, duplas ou trio que vale a pena para você separar. Então aqui seria já um trio que eu acho que vale a pena. O outro para você colocar jogos da manhã. Já colocaria esses dois aqui da Malásia, tá? Junto com esse aqui da China. Para já ver que logo de manhã, se você já acertar, automaticamente aqui já entra um bilhete ótimo. E aqui a gente está falando de 3 jogos que a odd está excelente. Então se você fizer um trio com essas 3 aqui, você vai fazer uma odd sensacional. Se bater, já está lindo, tá? Pode separar para outros também, ó, Pirâmides, por exemplo, fazer uma combinação aqui, ó, com Pirâmides, Belgrano 0-0 e, por exemplo, o Corinthians para se classificar, ou então The Strongers, também que joga 9h15 da quarta-feira mesmo. Então, separem, eu deixo vocês ficarem à vontade para vocês escolherem desses 11, pelo menos duplas ou trios, e você montar aí uns 2 ou 3 jogos dessa forma. E aí depois a gente acompanha junto, tá? No próximo vídeo eu vou fazer um bate com vocês do que bateu, do que não bateu, pra gente vai mensurar em questão de percentual, de quanto a gente está acertando, o que a gente não está acertando, planilhar e verificar às vezes se numa próxima oportunidade valeria a pena tirar algum time ou não, tá bom? Mas assim, hoje para iniciar seria basicamente isso. Tô no vídeo até aqui mais ou menos não, tá bem longo, 29 minutos, talvez eu tenha até que editar. Mas eu acho que para apresentar o canal, falar um pouquinho geral, acho que tá bom. Nos demais vídeos eu vou tentar ser bem mais sucinto, fazer vídeos aí de 10 minutos no máximo, para não deixar muito maçante. E aí também quando vocês quiserem, vocês podem ir pra frente, só ver a parte da lista dos jogos, acompanhar, mas
separo essa lista com bastante carinho, porque tudo que eu passo para vocês eu coloco na minha banca e aí tento fazer esses ganhos aí semanal pra gente fazer uma renda extra, que é o principal, beleza? A princípio é isso, tá? Então daqui a pouquinho o canal o vídeo já tá indo pro ar. Vou deixar lá nos comentários. Quem conseguir, por gentileza, deixa o seu like, compartilha, por favor, tá? Passa pros amigos aí que gostam e tudo mais. E aí eu espero que consiga ajudar bastante pessoas, tá? E eu conto com a parceria de todo mundo para ajudar a divulgar e se estiverem gostando pra gente tocar esse canal pra frente, tá bom? Valeu, uma boa noite pra todo mundo, hein? Um abraço.